Boa noite, queridos. A paz, que o Senhor me dê graça nessa noite. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite algo que o Senhor já me deu há 6 meses. Mas eu já tenho orado por esta palavra que a igreja recebeu, uma palavra profética, há anos. E eu oro por esta palavra para que o Senhor trouxesse resposta para nós como igreja. Porque nós vemos a igreja, as pessoas vêm e vão, né? Vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, fica nessa, né? O entra e sai. E nesse entra e sai, os pastores sofrem, os pastores choram, os pastores se preocupam porque eles querem a nossa salvação. E eu orava sempre ao Senhor a respeito disso há muitos anos, desde que essa profecia foi dada a respeito de que nós, Cristo Salva, somos o útero de Campinas. E quando eu estava orando, há 6 meses atrás, em março, na verdade, o Senhor ministrou o meu coração quando eu estava orando, que todas as vezes eu oro, todas as vezes que eu vou orar, eu oro por Campinas, porque Campinas é uma cidade que eu amo. Sei que eu estou nessa cidade com propósito. Eu não oro só por esta igreja, eu oro por esta cidade, eu intercedo por esta cidade, porque a palavra de Deus diz que para nós orarmos pela cidade, para que tenhamos paz. Muitas vezes nós, como cristãos, pessoas espirituais, né? Nós estamos amaldiçoando a nossa cidade, amaldiçoando o nosso bairro, amaldiçoando tantas as coisas, onde quando nós deveríamos estar abençoando. E o Senhor, Ele ministrou o meu coração, quando eu orava por Campinas, Ele me fez uma pergunta. Qual é a função do útero? Todo mundo sabe, né? Uma mulher que não tem útero, ela não pode gerar um filho, a não ser que o Senhor faça o extraordinário, porque Deus pode, né? E o Senhor me fez essa pergunta, qual é a função do útero? Aí você fala para Deus, gerar, é exatamente isso. No mundo natural, nós, mulheres, né? Mulheres e homens geram filhos naturais. Mas nós fomos chamados para gerar filhos para Deus, gerar filhos espirituais. E foi uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. O gerar não significa que o filho é teu. Porque nós falamos assim, nós geramos, né, as pessoas falam assim, nós geramos filhos para o mundo. Mas nós geramos filhos para Deus. Nós, como cristãos, nós geramos filhos para Deus. Nós vamos viver no mundo, mas nós vamos gerar filhos para Deus. E o Senhor começou a ministrar o meu coração e perguntou, qual é a função do Espírito Santo de Deus em nós? Você pode gerar filhos espirituais sem a presença do Espírito Santo em você? Creio que não. E o Senhor, Ele me falou ao meu coração, o que vocês têm feito com a promessa que vocês receberam? Vocês têm gerado esses filhos para mim? Com tantas igrejas aqui em Campinas, Deus escolheu Cristo Salva. Uma igreja que, aos olhos de muitos, é uma igreja pequena, mas grande para Deus, porque é um privilégio nós termos sido escolhidos nessa cidade para gerarmos filhos para Deus na cidade de Campinas. Então, eu glorifico muito a Deus, porque há muitos anos eu tenho orado por isso. O primeiro ano da pandemia, eu tive que pregar dentro da minha casa, aí eu pregava para luzes, né? A Fê lá em casa com a preocupação para não me passar com medo de passar Covid, né? 3 pessoas dentro da minha casa e com aquele medo, né? E aquele praticamente em pânico. Mas era uma presença de Deus tão grande dentro da minha casa que estava difícil ficar de pé. O ano passado, eu preguei aqui também, sem ter ninguém aqui, né? Então, eu estava assim, por fora, como será o culto de mulheres?
porque a gente não sabe como começar e como terminar, porque ficamos tempo sem esse relacionamento igreja. E o ano passado, no culto das mulheres, eu tive uma alergia cruel e Deus me curou no dia da pregação, né? Eu ainda cheguei aqui, o Du ainda orou por mim, ainda falou assim, se a do Carmo não estiver bem, Camila, você prega. Porque eu estava com o meu corpo todo tomado com uma alergia, e Deus me curou exatamente 3h da tarde. Ele usou uma das minhas discípulas para se levantar em oração e guerrear pela minha vida, para que eu pregasse naquela noite. Ela mandou uma mensagem para mim, que eu ficasse tranquila, porque naquela hora Deus estava me curando. E essa pessoa foi Dona Dulce. Ela é uma intercessora de excelência, uma mulher de oração, de jejum, de busca, né? E ela mandou uma mensagem para mim: fique tranquila que o Senhor vai te curar. E eu senti a cura de Deus naquele momento. As minhas filhas viram a alergia sumindo do meu corpo às 3h da tarde. Foi exatamente a hora que Deus tinha falado ao coração dela. Por isso, a ministração, né, o tema que nós demos, a oração muda o mundo. Por quê? Eu compartilhei com a pastora a respeito dessa profecia que a igreja tinha recebido, e eu fui perguntar para ela: pastora, quem que deu essa palavra para a igreja? Aí ela falou assim: Jeová Nissi, o Kaique. O Kaique deu essa palavra que nós seríamos o útero de Campinas. E aí eu comecei a compartilhar algumas coisas com ela, e ela falou assim: deixa eu te contar uma visão que eu tive em sonhos. Eu sonhei com uma mulher que ela começou da ânsia, ela começou com muitas ânsias, e ela vomitou um feto. Eu fiquei praticamente chocada quando ela me contou aquilo. Eu estou contando isso para vocês, não é para vocês saírem daqui querendo me contar sonho para eu revelar, não. Pelo amor de Deus, viu, gente? São coisas, vocês vão ver o que Deus faz quando nós compartilhamos as coisas de Deus, os sonhos de Deus, palavras de Deus geradas em oração, tá? Eu não sou guru. E eu compartilhei com a pastora a respeito desse sonho. Ela falou assim: foi tão esquisito, mas foi só isso. Foi só isso para me fazer perder o sono há 2 semanas. Eu praticamente, naquela noite, eu não dormi. Eu fiquei pensando naquele feto e orando a Deus o que significava aquilo, por que ela estava me contando aquilo. Ela falou assim: olha, do Carmo, foi só isso. Eu falei: tá bom. E eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração a respeito de nós limparmos o nosso interior, porque o nosso interior é templo do Espírito Santo. Nós, para gerarmos filhos espirituais, nós precisamos estar com o nosso coração limpo. Nós precisamos remover de dentro de nós tudo aquilo que tem nos impedido agir de Deus em nós como igreja. E aí, o Senhor foi ministrando ao meu coração e diz: eu quero falar para você, olha, trazer à memória a promessa de Deus que foi dada a esse ministério. O que seria o útero, né? Há anos eu orei por esta palavra e agora que Deus está trazendo para esse tempo. Qual é a função de um útero natural? É gerar filhos, né? Homens e mulheres. A função do Espírito Santo em nós é gerar filhos espirituais para Deus. Nós estamos no mês 9, certo? Quando a pastora Adria ela fez o sorteio das macros, eu achei que a minha macro ia ser em março. E quando eu compartilhei, eu falei: nossa, eu achei que era em março. E o Senhor falou assim: não é março, é 9. E eu não entendi aquilo, não é março, é 9. Conta de janeiro a setembro, hoje é 1º de setembro, está começando o mês da primavera. Por isso essas flores lindas aqui, coisas vivas.
E o Senhor ministrava mês 9. E aí eu comecei a orar e o Senhor, naquele mês de março, Ele me deu a palavra para ser ministrada nesse tempo. 9 meses é o tempo que um filho natural é gerado. Uma mulher, quando ela é engravida, até 3 meses, ela tem medo de compartilhar com os outros uma gestação, porque ela tem medo de perder. Já está errado aí. Porque se Deus te deu, Ele vai sustentar, certo? E o espírito de medo, quando entra, e já estragou tudo. Quando o Senhor falou mês 9, o tempo de uma gestação natural, né? 6 meses foi o tempo que eu orei para compartilhar com a igreja aquilo que eu estou compartilhando com você agora, porque o Senhor falou assim, eu estou te dando essa palavra, mas não é para esse tempo. Nós fomos para Ribeirão, ouvimos palavras tremendas lá, e eu não lembro qual foi o pastor que disse, Deus vai fazer coisas na vida de vocês, coisas extraordinárias. Vocês fiquem atentos aos sinais de Deus, porque Deus vai falar. Nós esquecemos das promessas de Deus tantas vezes. Eu não estava naquele acampamento, porque não deu para mim estar, mas eu estava atento a tudo que estava acontecendo no acampamento do Abacateiro. Eu vi as promessas do Du e a Adria, eu vi as promessas do pastor Samuel e pastora Lúcia, eu vi as promessas do pastor Vilela e para a pastora Sandra. E eu tenho velado pelas promessas na vida dos meus pastores. Eu quero que toda promessa que eles receberam, toda palavra liberada do céu sobre a vida deles, eu quero que elas se cumpram. No início da pandemia, quando eu preguei na minha casa, uma irmã ligou para mim, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, depois que acabou a pregação, ela falou assim, olha, Deus falou ao meu coração, quando você estava ministrando, que vai chegar o dia que você vai testificar, você vai testemunhar aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja. Eu não entendi nada, mas continuei velando por esta palavra, porque nem sempre nós entendemos os planos de Deus para aquele momento. E nós vamos entender esse tempo de geração. Eu compartilhei com a pastora Sandra, e sábado, quando eu vim orar, eu compartilhei com a pastora Adria parte daquilo que eu já tinha conversado com a pastora Sandra. Aí ela vem contar uma visão que ela teve em sonho. Aí eu falei, mais uma coisa para aumentar na oração. Né? E ali nós compartilhamos coisas tremendas, porque tem aquele, Deus nos prepara, e a palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos e profetas. Então, nós precisamos estar atentos aos tempos de Deus, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está manifestando. Às vezes você diz assim, nós compartilhamos algo assim, mas isso é uma besteira. Não é. A palavra de Deus diz que para aquele que é espiritual, todas as coisas são. Para mim, são assim. Eu tomo posse das palavras de Deus para a minha vida, eu olho os sinais de Deus, eu vejo o que Deus quer me mostrar, eu aprendo com tudo. Com tudo. Eu falo assim, até aquela pessoa que é um espinho na tua carne, que assim testa a sua paciência até o seu limite, a você não ter mais nada. Eu digo, Deus, obrigado por esta pessoa, porque ela me ensinou a ser paciente. Nós precisamos aprender. As pessoas que se levantaram contra mim, falavam mal de mim, quando eu me converti, eu falava assim, Senhor, dá-me graça. Abençoa essa irmã e abençoa a mim também, para eu não matar ela. Né? Porque eu vou abençoá-la para que ela seja bênção na minha vida. A minha vingança é que as pessoas se convertam e sejam bênção na minha vida. Essa tem que ser a atitude de um cristão. A palavra de Deus diz que nós precisamos amar os nossos irmãos, orar pelos nossos inimigos. Então, assim, quando alguém te tirar do sério, sabe, agradece a Deus pela vida dela, porque Deus está colocando ela do seu lado e do meu lado para que a gente aprenda, porque é muito fácil a gente falar para o Senhor, dá-me paciência. Aí, quando vem a tribulação, você perde as estribeiras. Né? Quantas e quantas vezes meu pastor foi na minha casa, falava. Aí ele falava assim, você não vai falar nada? Eu falava, não, o senhor já falou tudo por mim, então não preciso falar mais nada. Né?
E uma das coisas que mudou a minha vida, porque quando eu me converti, a coisa mais fácil para eu me converter foi manter a minha boca calada. Porque era bateu, levou. Eu fui criada, meu pai me ensinando, nos ensinando, porque eu me criei sem mãe, a gente aprender a se defender dos homens fraudulentos. A gente não podia namorar, a gente não podia mentir, a gente não podia pegar nada de ninguém. E o meu pai era assim, quando ele estava com raiva da gente, a gente já sabia, quando a gente aprontava, ele falava, quando falava assim, bença papai, ele falava, Deus te abençoe, ele estava manso. Quando ele estava bravo, bença papai, Deus te dê vergonha. Graças a Deus, né? Eram palavras proféticas, né? Quando ele estava muito bravo, bença papai. Deus te dê vergonha e Deus te crie, né? Deus te faça feliz. Essas eram as bênçãos do meu pai sobre as nossas vidas. E nós tínhamos um costume que no final da tarde, quando meu pai vinha do trabalho, a gente lavava os seus pés, colocava água numa bacia e lavava os pés do meu pai. Então, assim, nós praticávamos a palavra de Deus sem saber. E a palavra de Deus para o jovem é para que honrem pai e mãe, para que seus dias sejam bons e longos. Hoje eu sou feliz porque eu aprendi a honrar o meu pai, mesmo sem saber. Nós praticávamos a palavra de Deus. E o meu pai, sempre que ele estava bravo, ele falava a palavra de bênção sobre as nossas vidas. Então, nós, como cristãos, muitas vezes, nós estamos nos enchendo das coisas do mundo. Porque a oração muda o mundo. Porque a oração, ela muda a mim, ela muda você, ela muda as nossas atitudes. Quando a palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Então, não basta só nós confessarmos os nossos pecados, nós precisamos nos converter ao Senhor para que nós possamos gerar esses filhos que Deus espera de nós. Filhos espirituais. Então, quando nós vemos as pessoas se desviando da vontade de Deus, as pessoas fazendo o que elas querem, quando o Senhor falou assim, que para nós, como igreja, gerarmos filhos para Ele, isso não significa que todas as pessoas que nós orarmos, que nós gerarmos em oração, elas vão permanecer aqui. Elas podem ir para outros lugares, desde que elas permaneçam em Deus. Porque sair da igreja para ficar no mundo, ela não foi gerada. Então, nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que é gerar. Porque muitas vezes nós desistimos das coisas. Está demorando? Não, Deus não retarda a palavra dele. A palavra de Deus ela é dada no tempo dele. Então, aqui em 1 Pedro... Em 1 Pedro 3, 11 e 12, diz assim, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos às suas orações. Veja que a palavra de Deus, ela diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Então, Deus está atento àquilo que nós estamos fazendo, nós que dizemos que somos justos, nós não podemos praticar a injustiça com os outros. Porque muitas vezes nós queremos a nossa justiça, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer aquilo que nós gostamos. Mas, quando Deus me chamou para esse ministério, Deus me chamou baseado na palavra de Ezequiel, que diz assim, ide à casa de Israel falar para esse povo, porque o povo é rebelde. Fale, que ouçam ou deixe de ouvir. Ouça ou deixe de ouvir. Fala, porque são casa rebelde. Quando o Senhor me chamou para
para ministrar a sua palavra, o pastor tinha pedido para a gente se santificar em jejum, em oração, durante uma semana, porque Deus falaria conosco e nos levantaria para um ministério. Fiquei orando contra a semana inteira, falando, Deus, não me chame para nada porque eu não quero. Isso era eu e Deus, falava, não me chame para nada que eu não quero fazer nada. Eu quero aquela crente que eu não quero fazer nada. As pessoas falavam assim, você é intercessor. Eu falava, não sou, porque eu não quero orar por ninguém. Fiquei lutando com Deus durante uma semana. Chegou o dia do pastor orar por nós. Eu já comecei cabaleando, quando ele chamou, eu já vinha assim, dizendo, Deus, eu não quero, Deus, eu não quero, Deus, eu não quero, Deus, eu não quero. Né? Eu estava igual aquele povo lá no princípio, que falava assim, Deus não fala comigo não, fala com eles. E ele falou com o pastor Vilela. E aí eu não conversei, e Deus me deu a palavra, essa palavra que está em Ezequiel. E aí eu não compartilhei com ninguém, porque eu não queria que ninguém soubesse, mas né, a gente quer enganar Deus. E aí eu chorava em casa, eu falava assim, Deus, eu não quero isso. O Senhor não me levante, o Senhor não me chame para profecia, porque eu não quero. E aí eu vim aqui na frente, o pastor começou a orar, e eu comecei a tremer, já começou a me dar dor de barriga, já senti meu coração batendo, assim, parecia que eu ia infartar. E aí ele pôs a mão na minha cabeça, segurou a outra mão e falou assim, é isso mesmo que eu estou te dando. Eu estou te dando aquilo que você não quer. Para que você... Ele não disse você vai padecer pelo meu nome, mas ele disse, eu estou te dando esse ministério, eu estou te dando aquilo que você não quer. E você vai pagar mico por amor ao meu nome. Eu já paguei muito mico na minha vida. Porque quando nós estamos no Espírito, nós estamos cheios de Deus, não importa quem está presente, não importa quem está vendo, não importa quem está ouvindo, não importa coisa alguma. Sabe o nosso problema, muitas vezes, a gente não recebe porque a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim. Quantas vezes eu, na unção, o pastor achou que eu estava endemoniada? Porque eu caía em qualquer lugar. Eu me encostava na parede para não cair, a parede me segurava, de repente eu caía mesmo. Mas era uma unção de Deus. Hoje, muitas vezes, nós estamos na dependência de alguém orar por nós. Eu compartilhava com as minhas filhas essa semana. Por que o cristão, muitas vezes, ele não tem fé na sua oração? Ele tem fé na oração dos outros, mas ele não tem fé nas suas orações. Sabe quando eu aprendi a ter ousadia, a orar por mim, repreender as coisas da minha vida e da vida das pessoas? Eu tive uma enxaqueca tremenda num acampamento. E alguém falou assim para mim, chama o pastor para orar. Eu falei, o mesmo Espírito Santo que está no pastor está em mim. E eu ordeno que essa dor de cabeça saia de mim agora. Saiu. Eu me empolguei até hoje. Porque se nós não colocarmos em prática aquilo que nós vemos na palavra, nós nunca vamos ver e desfrutar do sobrenatural de Deus por covardia. Nós precisamos ter ousadia. O pastor Vilela, ele pregou no último discipulado. E ele nos fez uma pergunta, vale a pena ser perseguido, caluniado, vale a pena ser preso, vale a pena isso, vale a pena tantas coisas por amor ao Evangelho? Eu parei, pensei e falei, vale. Vale. Porque quando você olha para a pessoa de Jesus, Ele fez tudo por nós. E hoje Ele nos deu poder e autoridade, ousadia para fazer, né? E nós nos acovardamos tantas vezes. Uma vez eu desci de uma perua igual uma louca, porque Deus mandou orar por uma mulher cancerosa que estava dentro da perua. Eu deixei, fiquei com medo de orar pela mulher. Deus ora por ela e eu não vou orar, não. Ora por ela e eu não, Senhor. E aí a mulher desceu, o Senhor falou assim, desce. E aí eu passei vergonha, porque eu falei para o perueiro, para-se, calma. Que eu vou descer, eu preciso orar por aquela mulher. Ele olhou para a minha cara como dizia, é doida. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, certo?
E a gente precisa ser louco em Deus, não nas coisas do mundo. Por isso que nós precisamos tirar as coisas do mundo de dentro de nós. Muitas vezes a pessoa diz assim, o mundo está dentro da igreja. Não, o mundo está dentro de nós. Porque o Senhor nos escolheu para sermos templo do Espírito Santo de Deus. E quando as coisas do mundo entram em nós, é com a nossa permissão. Então, nós precisamos tirar tudo aquilo que nos impede do mover de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós, para fazermos a obra. Então, se nós queremos ser essa igreja gloriosa que Deus escolheu para gerar filhos para Ele, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos remover de dentro de nós tudo aquilo que desagrada a Deus para nos enchermos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, jovem, és forte, já venceste o maligno. É verdade. O maligno, a gente vence no nome de Jesus. O mundo, a gente vence com oração. E expulsar demônio, a gente expulsa na autoridade que nos foi dada. O mundo nós vencemos na oração, a carne nós vencemos com jejum. Por isso, a oração muda o mundo. O Senhor falou, a oração muda o mundo. E aí eu perguntei, eu falei, é fácil isso, todo mundo sabe, né? Quando a gente fala assim, a oração vence o mundo. E o Senhor falou assim, eu não estou falando do mundo lá fora, eu estou falando do mundo dentro de vocês. Aí dói, né? Quando Deus fala que nós precisamos remover algo. Uma semana atrás, minha casa, todo mundo na minha casa ficou doente. Eu tive uma rinite alérgica cruel. Michele levantou para vir para o culto, amanheceu com a boca inchada, com alergia que apareceu do nada. A Gisele ficou de cama, a Lise ficou doente, todo mundo. E eu olhei assim para aquela situação, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? A gente não toma remédio, a gente não vai para médico, a gente não faz nada. E aí eu orei a Deus, eu falei, se necessário for, eu oro. Aí a Lise foi dormir comigo, e eu orei, ungi ela na hora de dormir. Eu falei, Deus, não deixe que essa febre suba, né? Porque ela estava febril. E eu fiquei a noite inteira sem dormir, toda hora colocando a mão na cabeça dela para ver se ela estava quente. E a cabeça dela não esquentou, mas as mãos dela eram aquela quentura. Quando foi de manhã, o Senhor falou assim, marque uma consulta e leve ela ao médico. E aí, eu levei ela para o médico com a Gisele e o Senhor falou assim, você sabe por quê? Há muitas pessoas que não são saradas, porque elas vivem como doentes. Jesus, o Senhor, ele diz assim, que Jesus levou todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é fato. Nós somos sarados. Mas aí nós olhamos para a situação e nós nos agimos como pessoas doentes. Eu estou sentindo minha artrite, minha artrose, osteoporose, minha renite. Eu digo que eu não tenho renite, não. Eu tive, mas não tenho. Eu tenho reações alérgicas, mas renite eu não tenho. Porque eu tenho uma convicção plena. O pastor Samuel foi... Eu não sei se ele lembra, mas no início da minha conversão, quando meu esposo faleceu, eu fiquei surda, eu fiquei com trauma, eu fiquei surda, eu fiquei com síndrome do pânico, eu fiquei com depressão, eu fiquei com tudo que não prestava. Fiquei 30 dias sem voltar para a igreja. Nem meu pastor achava que eu ia voltar. Ele nem tinha fé para isso, que eu ia voltar para a igreja, porque fazia tão pouco tempo que eu estava indo para a igreja. Aí a minha família falou assim, depois que você virou crente, tudo que é desgraça aconteceu na minha vida. Parecia, gente. Parecia que tudo que era desgraça aconteceu exatamente quando eu aceitei Jesus. Eu nem sei porque eu conto isso para vocês, mas Deus sabe. Nós vamos chegar no propósito de Deus para nós. E aí eu tive uma visão em sonho, 3 demônios apareceram para mim, os caveiras da vida. E cada um tinha um tamanho ainda por cima. Era um pequeno, um médio e um grande. Eu olhei para minhas filhas, era Gisele, Michele e eu, era maior. A Michele era maior. Eu falei 3 demônios, um demônio para cada um.
Esses demônios apareceram na minha frente, agora é engraçado, mas na época não foi não, gente. Eu assim, uma vontade de ir para a igreja, e aí eu nem me olhava no espelho. Porque hoje vocês me veem aqui, vocês não conhecem a minha luta, vocês não conhecem o meu passado, vocês não sabem o que eu passei. Mas a misericórdia de Deus foi derramada sobre a minha vida. E aí aqueles demônios, eles riam, gargalhavam. E eu estava de joelho na minha cama, assim, tentando orar, e não conseguia, de tão ruim que eu estava. E aí ele olhou assim para mim, com aqueles olhos amarelos. Eu lembro como se fosse hoje. Coisa terrível, visão do inferno. Falou assim, é esse Deus que você quer servir? Olha para a situação que você está, prostrada aí. Cadê o seu Deus? Foi a maior besteira que ele fez. Levantei, sacudi a poeira, eu falei, é esse Deus que eu quero, e é esse Deus que eu vou buscar. Isso foi numa quinta-feira, e os cultos eram de sexta-feira. Me arrumei toda, falei, vou para a igreja. Cheguei lá, falei, pastor Samuel, ora por mim, porque eu estou surda. Eu não consigo dormir, eu não consigo fazer mais nada na minha vida. Porque nem no espelho eu me olhava, porque o diabo falava que eu estava feia, e que se eu voltasse para a igreja, as pessoas iam rir de mim. Que, na verdade, eu era uma derrotada. Mas aí o pastor Samuel, ele orou por mim, e eu criei na oração dele. Essa faz a diferença. Saí surda, saí com os mesmos sintomas de depressão, com síndrome do pânico, já colocava até comprimido debaixo da língua para me acalmar, que eu não dormia todas as noites, eu ficava acordada para não ter que dormir, ter aquelas visões que eu tinha, mas eu saí com a convicção que Deus tinha me curado. Cheguei em casa, peguei aquela caixa de medicação, joguei tudo na lata do lixo. Falei, a partir de hoje eu não tomo mais remédio. Ninguém faça isso. Eu fiz isso direcionada por Deus, tá? Joguei tudo o remédio fora. Aí o diabo, quando eu joguei fora, ele falou assim, ei, se você precisar de remédio, você não vai ter mais. Eu falei, não vou precisar. Faz 24 anos que eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. Faz 24 anos que não entra remédio na minha casa. Isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, isso é graça de Deus. Porque eu tenho entendido que o Senhor me chamou para ser bênção na vida dos outros, para compartilhar aquilo que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. É uma questão de posição, é uma questão de decisão. Sabe por quê? Em Gálatas 4, versículo 19, diz assim: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O problema nosso é que nós não vamos até o fim. Nós paramos no caminho, porque às vezes nós achamos que está ficando demorado. Está demorando muito, Deus não vai responder, eu vou orar por outra coisa. Sabe, a pessoa é inconstante nas suas orações. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Nem Deus sabe o que ela quer, porque ela é indecisa. E nós precisamos saber o que nós queremos. Nós precisamos tomar decisões em Deus e ir até o fim. Quando nós tomamos uma decisão de fazer algo que é certo, o inferno se levanta para tentar nos impedir de fazer aquilo que nós tínhamos decidido fazer. E aqui nós vemos, isso é Paulo que diz, meus filhinhos, porque, de novo, quer dizer, ele já tinha sentido essas dores de parto por esses filhos espirituais. Mas ele diz aqui, ele está sentindo de novo as mesmas dores, as aflições, as angústias, para que Cristo seja gerado naquelas pessoas. E muitas vezes nós olhamos para o discípulo, nós olhamos para aquela pessoa que o Senhor tem nos dado, que pessoa difícil, que pessoa insuportável, que pessoa que dá trabalho, eu vou desistir dessa pessoa. Nós não podemos desistir das pessoas até que Deus nos mande fazer isso.
Muitas vezes nós queremos nos livrar das pessoas porque elas são trabalhosas. Eu gosto de pessoas trabalhosas porque eu gosto de ver o resultado de Deus na vida delas quando tudo isso passar. Porque aquilo que é fácil não tem graça. O que Jesus fez por nós foi um preço alto, foi um preço de cruz. E a morte de Jesus foi um espetáculo para que todos vissem aquilo que Ele estava fazendo por nós. Então, quando nós olhamos aqui o que Paulo diz, né, que ele sente dores de parto até que Cristo seja gerado. Dores de parto aqui para gerar filho espiritual, isso não é função de mulher, não, é função de homem também. Os homens precisam se levantar e interceder e gerar filhos espirituais para Deus. Os homens não têm que ficar se escorando nas mulheres para fazer alguma coisa. Se levante em nome de Jesus como um guerreiro de oração e ore. Porque quando o Senhor nos levantou para orar nessa sala de oração, né? Muitas pessoas vieram orar. Aí eu pergunto, aonde estão as pessoas que oravam? Por que não estão aqui? Por que não estão? Você acha que Deus se agrada disso? A palavra de Deus diz que Ele não se agradam daqueles que retrocedem. E se nós queremos agradar o coração de Deus, nós precisamos nos permanecer firmes para que a vontade de Deus, para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Amém? Então, nós sentimos as angústias, decepções, dores, né? Perdemos o sono. Mas quando Cristo é gerado nas pessoas... Ai, que coisa boa, né? Quando você vê um discípulo seguindo a Jesus, né? Firme na palavra, buscando a Deus, pregando o Evangelho. Ai, é tão prazeroso. Nós precisamos ser proativos na obra de Deus. Nós não precisamos que os nossos pastores fiquem mandando a gente fazer. Nós precisamos ter esse coração, né? Porque se nós não aprendermos a sermos discípulos de Jesus, nós não vamos ser discípulos das pessoas. Jesus, quando Ele disse que para nós deixarmos tudo e segui-lo, será que nós temos deixado? Quantas pessoas deixaram o ministério porque arrumaram um trabalho, estão trabalhando à noite, estão trabalhando de dia, deixaram o ministério, deixaram de fazer um monte de coisa, deixaram de orar. Você acha que Deus se agrada disso? Eu acho que não. Quando meu marido morreu, eu coloquei assim, vou estudar. Mas aí, para eu estudar, eu tinha que cancelar a segunda-feira. Não ia ter mais intercessão. Porque eu ia estudar. E Deus falou não. Aí você pode dizer assim, mas Deus não faria isso. Faria. Sabe a Tati da Vinícius? O sonho dela era fazer faculdade de... eu esqueci. Pedagogia. Era o sonho dela. E ela passou, ganhou a bolsa para estudar, foi para Ribeirão, chegou lá, o Senhor falou assim, me dê a sua faculdade. Aí a pessoa carnal diz, mas isso não é de Deus, foi Deus que te deu. Quem disse? Deus dá e Deus tira. Deus dá e Deus tira. E ela chorou, feito uma desesperada. Chorava. E aí, depois que o coração dela acalmou, Deus falou assim, que Ele estava tirando a faculdade dela porque ela ia se perder. Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus não tira nada de você para você ficar vazio. Ele sempre tira algo de nós para colocar aquilo que é dele. Então, nós precisamos estar atentos. Tem muita gente sendo roubada no melhor de Deus nesse tempo. O Senhor falou que Ele nos daria sinais, e Ele vai dar. Tem muita gente passando desapercebido com a presença de Deus. Nós falamos assim, Deus está presente neste lugar. É verdade, mas Deus precisa estar dentro de mim, dentro de você. Deus precisa estar dentro de mim, dentro de você. Ele diz, se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem, eu farei. Uau!
tudo que vocês quiserem, ou tudo que vocês pedirem, eu farei. Nós precisamos, gente, experimentar isso de Deus. Tem muita gente que não experimentou isso de Deus. É algo tão bom, mas tão bom você sentir essa presença de Deus em você. Não é só no ambiente, é dentro de você. Sabe, é quando o seu coração começa a bater, a sua língua adormece, você perde o seu chão. É coisa tão boa. No início da minha conversão, eu creio muito em visões de Deus. Eu creio muito em sonhos, sabe por quê? Eu estou firme em Deus, porque Deus falou comigo quando eu entrei na Cristo Salvo. Eu tive um sonho, é tipo assim, Santa Lúcia e Ieda. Você não sabe que bairro que você está, um lado é Santa Lúcia, outro lado é Ieda. Tinha um caminho assim, era estrada de terra, de um lado era tipo uma chácara e tinha árvores muito grandes, muitos frutos, muitas árvores frutíferas, era coisa linda. E do outro lado havia uma cidade sem luz. E eu ouvi a voz do Senhor falando assim: não entre nessa cidade, passe para o lado de cá. E aquilo ali eu não entendia muita coisa, mas eu fui buscar a Deus. E eu já orava a Deus antes de me converter. Eu fui orar ao Senhor e fui ver o significado de tudo aquilo. E aí eu descobri que aquilo era o jardim de Deus. As frutas eram muito grandes. Era algo que eu nunca vi no mundo natural. E sempre que as lutas vinham, eu lembrava do que Deus tinha falado: fique aqui. Era um lugar de abundância. E aí eu permaneci, porque aquele lugar, aquela cidade, era uma cidade de trevas. Então nós precisamos discernir as coisas de Deus e as coisas dos homens. Nós precisamos estar atento à voz de Deus, né? Porque Deus não mente, Deus é verdadeiro em tudo que Ele fala. E muitas vezes nós não vemos os planos e propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida, porque nós somos o impedimento, não as pessoas. E agora vamos para outro. Aqui diz, em 1 Pedro 1:3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Uau! Nos gerou de novo. Nos gerou através de Jesus. Porque desde o princípio o Senhor nos gerou. Mas aqui essa palavra diz: bendito seja o Deus de paz do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Nós estamos aqui porque o Senhor nos gerou de novo. E qual é o valor que nós temos dado a isso? Paulo sentiu dores de parto, de novo, gerando filhos espirituais. Essa palavra diz que o Senhor nos gerou de novo para uma viva esperança. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos a misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós todos os dias. Lembra da criança lá no final? Existe um novo tempo para nós agora. Existe uma criança querendo nascer nesse novo tempo, mas nós estamos presos nas coisas do passado. Nós precisamos nos libertar daquilo que tem nos impedido o nosso caminhar em Deus. E essa foi a visão que o Senhor deu à pastora Adria. Vem aqui, Adria. Amém, glórias a Deus. Me pegou de surpresa. Eu sonho muito, queridos, eu sonho muito. E, assim, sonho cotidianamente. O que eu fiz ontem, o que eu pensei ontem.
Mas certos sonhos são sonhos que, né, você sabe que vêm de Deus. E eu estava na praia, numa praia, e era praia normal, assim, tinha uma criança, e caía umas bolas, assim, e essas bolas se abriam, e coisas, brinquedos, né? E, de repente, essa praia, ela ficou muito clara. Essa água se abriu, ela ficou cristalina. E eu só falava, não deixa essa criança vir aqui, ainda continua sendo água, e ela pode se afogar. Só que aí essa água começou a abrir. É porque a gente entra algumas coisas nos nossos sonhos proféticos que não tem nada a ver, e a gente tem que saber separar. E essa água, ela se abriu, e eu vi ao fundo, talvez seja até esse jardim que você viu, agora olhando ali, um jardim muito lindo, um jardim maravilhoso. E era no tempo que eu estava orando, aí continuo orando, para que Deus me desse sinais referentes à minha vida pessoal, vida ministerial. E no fundo da água era muito lindo, é como se um quadro saísse do quadro e fosse para o fundo do mar. Só que, de repente, eu ficava olhando e ficava maravilhada com aquele jardim lá no fundo da água. E, de repente, lá desse fundo, desse jardim, começa a nascer uma criança. A criança, ela vem saindo desse jardim. E aí eu vejo o cordão umbilical passando assim, né? E até compartilhei com a irmã Vilma, no momento a gente não consegue entender o que Deus está dizendo com aquilo, né? E eu falei, realmente, está nascendo um novo tempo. Está nascendo novos sonhos. E não era só para mim. Eu entendia que não era só para mim, era para mim, porque eu estava pedindo algo referente às tantas coisas que eu estava orando. Mas, na hora que eu vi aquele jardim, aquela água, e era um útero, né? Agora a gente sabe. Aquela criança nascendo, e eu vejo o cordão umbilical assim passando por mim, eu falei, Deus, logo lembrei da promessa. E sexta-feira, na oração aqui, posso compartilhar? Eu orava, a pastora Clô, ela falou sobre os pontos que o pastor Braz ministrou na quinta-feira. E um dos pontos era que a gente tinha que trazer a existência, ela até falava, põe a sua mão e traga a existência assim, faça como um ato profético. E eu falava, Deus, há tantas promessas na minha vida. E o Senhor já cumpriu tantas promessas, e eu sei que o Senhor cumprirá. Mas há tantas promessas na vida da nossa igreja. E uma delas, a principal, Senhor, eu trago a existência hoje, que é que nós somos o útero de Campinas. E depois eu fui compartilhar com a do Carmo em um outro momento, depois, no sábado, isso foi na sexta-feira. E eu contei, olha, e tem mais uma coisa do Carmo, eu tenho que te contar um sonho, então, porque se Deus falou, compartilhou, Deus falou a mesma coisa para mim, e aí eu compartilhei com a do Carmo esse sonho, e eu sei que é um novo tempo, eu sei que aquilo hoje é um útero de algo vindo de Deus, porque a gente vê o jardim de Deus, né? É do jardim de Deus, e é isso, e eu creio que realmente tem nascido um novo tempo, né? Tem nascido um novo tempo. E não é só para mim, não é só para minha casa, não é só para a do Carmo, para a casa dela, é para a igreja como um todo. E você precisa entender e receber que é um novo tempo. Está nascendo um novo tempo sobre as nossas vidas, e nós precisamos crer. Eu entendo que as promessas do Senhor, elas estão aí. O quanto você deseja essas promessas? O quanto você está fazendo para conquistar isso? Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, nós já estamos terminando. A Adria falava, quando ela me contou esse sonho, que ela via o cordão umbilical, mas esse cordão ele ainda estava preso. Nós precisamos cortar esse cordão. O Senhor quer nos levar a voar para esse novo tempo.
E muitas vezes nós estamos presos a tantas coisas. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na vida da igreja, através da sua vida. O desejo do meu coração é ver uma igreja transformada, fazendo a vontade de Deus. E sabe por quê? Anos atrás, eu me entristeci muito vendo as pessoas indo embora. E o Senhor falava ao meu coração que nesse lugar Ele estava me dando muitos filhos. Esses são filhos espirituais, porque carnal não vai sair nada daqui. São filhos espirituais gerados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos desejar fazer a vontade de Deus. Jesus, Ele não precisa só estar no ambiente, Ele precisa estar dentro de mim, dentro de você. Pastor Du, quer finalizar? Você... Quero só concretizar o que a do Carmo está falando. Aqui nós estamos no meio de gente que tem que produzir a verdade. E quem estava aqui vai ver que o Senhor, Ele está com pressa. Ele está com pressa. O seu sonho é esse. Águas cristalinas é buscar o Espírito Santo de Deus para que Deus possa concretizar algo maravilhoso na igreja. E algo maravilhoso na igreja é gerar. É gerar. Quem estava aqui no 24 horas quando eu tomei a palavra? Está lembrado do que eu falei? Não. Alguém lembra a respeito de Isaac e Rebeca? Está lembrado? Que ele orou para que Rebeca, Deus curasse a esterilidade dela. E isso me deixou um pouco preocupado. E hoje eu agradeço a Deus por Deus ter concluído, porque eu também estava buscando a Deus. Pastor Jefferson, eu quero dizer que nós estamos aqui diante da santidade. Não estou falando algo que foi oculto. Foi na presença de todos. Foi na presença de todos. Na oração, o pastor me deu a palavra, está lembrado? Em que muitos ouviram online, ou desapercebidamente, porque que nem a do Carmo falou, nós temos que estar na igreja conectado. Eu saí daqui, minha esposa pegou no meu pé. Falou, mas que palavra é aquela que tu trouxesse? Mas eu, dentro do meu coração, eu falava, Deus vai falar. E falou nessa noite aqui, porque na oração falava a respeito de Isabel e João Batista na sua barriga. Então Deus está cobrando da igreja, Deus está cobrando da igreja para buscar, para gerar. Porque nós temos o que é mais importante em nossa vida, a palavra da vida, a palavra que cura, a palavra que liberta. Temos simplesmente que conectarmos a nossa vida no altar de Deus e sabermos que nós somos instrumentos para que Deus possa nos usar. Nós não estamos aqui na casa do Senhor para apresentar os nossos vestimentos, para mostrarmos o nosso melhor carro, o nosso melhor status, mas sabermos que nós somos instrumentos do Senhor. E ontem eu falei, quem ouviu a minha mensagem lá, a minha não, a do Senhor. Sabei-vos que, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, Ele é que é responsável de fazer todo o trabalho por você. Mas você tem que estar na santidade, e nós vemos o poder, e nós vemos a glória de Deus e a santidade de Deus. Deus abençoe a do Carmo. Essa é a conclusão. E essa é a conclusão do seu sonho, irmã. Águas cristalinas é para buscar o Espírito Santo de Deus. E Deus tem muito na sua vida.
Você é instrumento. É só abrir a sua boca, quem trabalha é Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. A do Carmo tem uma forma diferente de ministrar. Ela vai ministrando, vai contando o testemunho, né? Mas eu creio que com certeza você recebeu algo de Deus, né? Seu Abraão é um homem de Deus, um presbítero aqui da igreja, tem nos abençoado. Também um homem de oração que ora todas as madrugadas, tem orado, tem intercedido, então tem autoridade também para poder falar deste altar, amém? Feche os seus olhos.